Todos. Meu nome é Sérgio De Caro, sou coordenador de gestão de pessoas e desenvolvimento de servidor, mas acima de tudo, hoje aqui, o encontro ele é muito satisfatório, né, em relação a essa organização realizada por algumas pessoas importantes que somam com a administração. Então, antes de iniciarmos, só para fazer um protocolo rápido, eu gostaria de agradecer a todos vocês, servidores, e quero agradecer à prefeita Amara Bertaioli, ao vice-prefeito Theo Cusatz, pela gestão acolhedora, né? Inclusive o slogan dela é gestão que abraça. E esse compromisso nosso de cuidado, ele é geral e incomum para todos nós, que valoriza o trabalho dos profissionais, cria oportunidades, o trabalho desses profissionais para que possamos servir com dedicação a nossa cidade. Nosso reconhecimento também à nossa secretária de gestão, Claude Mary, da qual eu faço parte desse guarda-chuva, né, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Servidor, junto com a minha companheira aí, tentando levar um pouco mais de atenção, carinho, da Fátima Marcelino, que hoje nos ajuda a coordenar e intensificar melhor o programa Livre. Obrigado, Fátima. Agradecer a Rebeca Baruf e toda a sua equipe, que daqui a pouco também a Juliana ela vai vir fazer uma apresentação, pelo compromisso e cuidado com a nossa cidade, mas o principal também é o cuidado com o servidor. Esse compromisso de fortalecer as ações que aproximam a administração. Um agradecimento especial também à palestrante, a Inayá Iane, da Chantilly Bem-Estar Corporativo, e a Kelly Soares Prado, fundadora da Associação Soares Prado. Muito obrigado por vocês estarem aqui e compartilhar o conhecimento de vocês e essa vontade de organizar um evento desse tamanho, que a gente comece a multiplicar isso para todas as outras secretarias. Pessoal, a Kelly, ela é do pró-escolar. Ela tem um trabalho voltado dentro da Secretaria Municipal de Educação e a gente hoje estava conversando em relação a isso mesmo, a essa rede de apoio, a gente fortalecer isso e a gente ter mais compromissos como esse, para que a gente possa, de fato, nos cuidar, para poder cuidar melhor daqueles que a gente tem o compromisso, que é a nossa população. De modo geral, a Secretaria de Gestão é uma atividade meio, mas a gente tem a Secretaria de Saúde, a Educação e tantas outras secretarias que são atividades fim, que vêm proporcionar um melhor cuidado para a cidade, para a população. E o nosso compromisso é andar junto, é estar junto para poder fazer. A gente agradece essa iniciativa, principalmente da Secretaria de Saúde, na pessoa da Juliana, da Rebeca Baruf e de toda a sua equipe, viu, Ju? Só para terminar o protocolo e não esquecer, tá, gente? Bom, por fim, agradeço a todos os servidores aqui presentes e com responsabilidade e carinho, para que a gente tenha uma Mogi das Cruzes cada vez melhor. Do setembro que nós estamos aqui vivendo, esse período de cuidado com o servidor, da valorização da vida, neste momento reforçamos o nosso compromisso com a promoção da saúde mental e o bem-estar dos nossos profissionais e da população que atendemos. Sabemos que quem cuida também precisa ser cuidado. Os servidores da saúde enfrentam rotinas intensas que exigem muito do corpo e da mente. Também outras secretarias, mas a gente sabe que vocês estão numa linha de frente. Um agradecimento especial a vocês todos, servidores da Secretaria de Saúde. Também os da Secretaria de Educação, que no dia a dia educa e orienta as nossas crianças, que serão o reflexo dessa orientação para o futuro. Sabemos que quem cuida também precisa ser cuidado. Os servidores da saúde enfrentam essas rotinas intensas e exigem muito.
Este encontro é um espaço para refletirmos, aprendermos e, acima de tudo, fortalecemos nossa rede de apoio e acolhimento. Antes de sermos servidores da saúde, somos também pessoas, sentimos medos, ansiedades, exaustão, e está tudo bem. Estar tudo bem, não estar bem o tempo todo. Eu guardei essa frase porque a gente no Recursos Humanos também, às vezes, passa por isso. Está tudo bem, a gente não está preparado para atender todos os dias, mas o fato é que nós temos que pedir ajuda e a gente sabe que a gente tem uma rede de apoio que a gente pode contar. É importante lembrar que esta palestra nos inspira a construir ambientes cada vez mais humanos, empáticos e comprometidos com a vida. Lembrando sempre que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Muito obrigado pela presença de todos e que possamos sair daqui ainda mais unidos na missão de cuidar da vida. Que esse mês nos lembre que todos nós temos limites, mas também temos rede de apoio. Que possamos ser essa rede para os outros. Muito obrigado. Vou chamar a Juliana para fazer a apresentação da Inayá e Almi. Imagina, que agradeço. Bom dia. Eu sou Juliana, sou psicóloga, servidora pública de Mogi das Cruzes há um pouquinho mais de 14 anos, um pouco mais que alguns dos nossos colegas, um pouco menos que outros, mas me sinto em casa. Estamos todos entre colegas. Eu estou com uma missão aqui, né? Eu nunca me preparo antes no que eu vou falar, mas quando a gente segura o microfone é um pouco mais delicado. Vou tentar me sair bem, me ajudem. Quem cuida da cidade todos os dias também merece atenção e cuidado. Eu queria começar com essa frase, que foi a última frase do nosso convite, mas que traz o recado do que a gente queria ofertar aqui neste momento. Né? É assim que eu quero iniciar as nossas boas-vindas. Mogi é uma cidade que abraça, e quem abraça Mogi somos nós. Não tem outras pessoas que abraçam. Né? Quem está ali todos os dias, fazendo Mogi das Cruzes ser abraçada, somos nós. E aí, esse ano está sendo um ano de muitas sincronicidades. Né? A gente vai se encontrando com as pessoas. Então, esse ano a gente começou a se encontrar com a Fátima Marcelino, né? Do RH, também colega de profissão, através do chamado do Sérgio, para a gente rever o programa de qualidade de vida no trabalho. Dali começa algumas sementinhas, e na arte do encontro, a Kelly, né, Soares Prado, que é nossa colega da educação e mulher empreendedora de Mogi das Cruzes, e através dela vem a Inayá, que cuida do cuidador, que cuida do servidor, que cuida do trabalhador. Né? E quando a gente sentou para pensar esse encontro, a gente pensou em que local poderia ser feito. E surgiu a ideia do Teatro Vasques. Então eu quero agradecer também à Secretaria de Cultura, que prontamente, né, nos cedeu o espaço, a estrutura, e que é mais um que vem compor conosco. E para falar de saúde, às vezes a gente, né, a primeira coisa que vem no nosso imaginário é consultório, né, é remédio, né, é o doutor, é a psicóloga, né, mas esse espaço é um espaço de saúde. Então, ocupar um espaço de arte do nosso município, um espaço de história, para falar sobre o cuidado do servidor é muito simbólico, porque saúde não se faz no consultório. A gente vai no consultório quando a gente está com dor. Saúde se faz no dia a dia, ocupando o nosso município.
E aí eu não posso deixar de lembrar que Mogi das Cruzes, geograficamente, é uma cidade muito privilegiada. Nós temos parques maravilhosos, nós temos lugares de fazer trilha, nós temos espaços de caminhada, né, espalhados pelo município todo. Então, fica aqui a minha sementinha de que para a gente cuidar da cidade, primeiro a gente cuida da gente e que nós estamos num lugar privilegiado, que é o nosso município. Quero agradecer demais a presença dos nossos trabalhadores, né, dos meus colegas de trabalho. Talvez eu tenha esquecido de falar nomes, mas eu agora lembrei que eu estou aqui representando a Rebeca e o Bote, que são os nossos secretários de saúde, e acho que talvez por isso eu esteja também mais nervosa, porque acho que quando eu falo pela Juliana é muito mais tranquilo, né? Mas aí eu estou aqui falando, né, de pessoas que não puderam estar aqui por conta, né, da correria que é ser secretários de saúde, mas que eles estão desempenhando aí de uma forma muito, muito bacana, inclusive dando autonomia para a gente ir lá e fazer o que a gente precisa fazer. Agradecer vocês, mas principalmente os nossos colegas que não puderam vir. A gente sabe que a gente saindo do nosso posto de trabalho, a gente está deixando outra pessoa com a nossa carga, né? Então, se vocês puderem estender para os nossos outros colegas que ficaram lá esta mensagem que a Inayá deixará para a gente, acho que a gente já vai ter plantado uma ótima sementinha. Bom, o nosso dia hoje, ele é sobre cuidado. Ele vem marcado pelo mês do Setembro Amarelo, que esse mês ele nos ajuda a lembrar, né, que não dá para falar de saúde mental só em setembro, é muito pouco, que a gente precisa falar de saúde mental todos os dias e que para a gente começar a cuidar da saúde mental da nossa cidade, a gente começa com a gente. Vou chamar a Kelly também para fazer um agradecimento, ela que trouxe as nossas lembrancinhas, né, da árvore da vida. Pode vir, Kelly. O nome da nossa palestra é Setembro Amarelo, cuidando do servidor todos os dias, com a terapeuta integrativa Inayá Ayani, da Chantilly Bem-Estar Corporativo, que cedeu o tempo dela para estar aqui com a gente hoje, né, em parceria com a Kelly, da Associação Soares Prado. Que seja um dia agradável, que a gente se una e se encontre, né, aqui e na cidade, na nossa cidade, e que a gente saia daqui mais inspirado, né, Kelly? Obrigada, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Que seja uma manhã maravilhosa. Estou muito feliz, estou vendo aqui a Dione, que é diretora do PRO, minha diretora lá como servidora do município. Obrigada, Dione, pela presença. A Fê, oi Fê. Tem mais uma amiga aqui, fono do período da manhã. Meu anjo, dá um tchau. Oi, nossas parceiras. O PRO, para quem não sabe, vou falar bem rapidinho, atende hoje acho que mais umas 500 crianças, né, Dione? Psico, fono, TO, é um trabalho maravilhoso. E depois, antigamente falava-se muito, hoje está meio apagadinho, mas é uma coisa que, se Deus quiser, a gente volta logo logo. Mas eu estou hoje aqui, neste momento, para agradecer. Agradecer a Mara, agradecer a Neuza, que me colocou em contato com a Secretaria da Saúde, agradecer aqui na pessoa da Juliana essa oportunidade maravilhosa, agradecer a Inayá pela parceria, que eu falei para ela, Inayá, saúde eu não posso falar. Não, assim, né, de saúde mental não é minha praia, mas eu sei o quanto nós, servidores, precisamos disso.
o quanto é difícil o nosso dia a dia, não só como servidor, na vida, não é? Porque a gente chega lá, tem dia que eu chego no PRO que eu falo, meu Deus, aí eu vejo aquelas crianças precisando de mim, eu falo, calma, Kelly, respira, porque você tem que fazer bem feito o seu trabalho. E não é fácil. Então, muito, muito, muito obrigada à Prefeitura de Mogi das Cruzes, à Secretaria da Saúde, ao RH, à Educação, a todos que estão aqui, sintam-se representados, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu vou convidar ao palco agora a nossa palestrante, Inayá, da Chantilly, e falar um pouquinho de quem ela é, né? Ela tem especialização em terapia psicossomática, ela tem formação em massoterapia, diversas formações em terapias integrativas e complementares, né? Ela é trainer em práticas meditativas por escola na Índia, e ela é uma estudiosa da neurociência aplicada ao bem-estar, mas principalmente ela é uma pessoa apaixonada em cuidar de pessoas. Inayá. Bom dia! Bom dia! Bom, muito obrigada pela presença, pela oportunidade de estar aqui. E vamos começar o nosso conteúdo desse cuidado que vocês e todos nós tanto merecemos. Vou deixar meu celular aqui. E eu queria só uma questão técnica. Parece que está um pouquinho claro aqui embaixo, né? Para vocês enxergarem bem o... Não sei se dá para mexer na luz aí, meninos. Aqui embaixo, para poder enxergar melhor a projeção, que vai ser importante para todo mundo. Bom, eu fiquei muito emocionada de escutar todas essas falas muito, muito apropriadas de pessoas tão comprometidas, né, como cada um de vocês, cada um de nós. É uma grande honra a gente poder estar trazendo esse conteúdo de cuidado para quem cuida de todo mundo, né? Então, da nossa cidade. Então, eu acho que a luz embaixo, não sei se dá para diminuir a luz embaixo. E a gente vai passando aqui para não perder nenhuma... Vocês conseguem enxergar? Melhor apagar um pouquinho mais aqui. Dá para enxergar? Tá. Então, vamos lá. Quem eu sou? Sou filha, irmã, esposa e também sobrinha de servidores públicos. Tem algumas fotinhos aqui, né? Eu sou realmente uma pessoa que está muito honrada de estar cuidando de servidores públicos, porque eu já nasci sendo cuidada, vivi na USP, no INPE, né? Onde meus pais trabalhavam. Esse é meu pai, Enio Bueno Pereira, ele é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. A minha mãe, Marisa Dantas Bittencourt, que é da Universidade de São Paulo, e meu marido, que está aqui gravando também, que é servidor público daqui de Mogi, professor de arte, trabalhando na EMESP. E a minha irmã, essa de óculos que está nessas duas fotos, também é servidora pública lá em Iguape. Então, eu sempre fui rodeada, essa é a minha vida, mas eu acabei escolhendo um outro caminho de cuidado, um outro caminho de profissional, mas eu tenho muita honra, para mim é uma grande honra cuidar de quem cuida de todos, até me emociona. Então, vamos lá. Meu nome é Inayá Ayani, difícil pronunciar, pode me chamar só de Inayá. E eu tenho 23 anos nessa jornada das terapias, das práticas integrativas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem uma empresa que se chama Chantilly, em que tenho alguns sócios, mas que eu cuido mais de frente, que leva esse bem-estar dentro do trabalho, né? Então, eu passei muitos anos atendendo diretamente as pessoas no Brasil, fora do Brasil, e
sempre trabalhando em equipes também médicas, de psicólogos, trabalhando sempre junto com o pessoal da saúde, de maneira complementar, né? E essa empresa, ela surgiu para que a gente pudesse não só receber e cuidar de quem busca a ajuda, mas para quem está podendo receber isso dentro do trabalho, então, podendo ser cuidado dentro do trabalho, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Então, é uma iniciativa maravilhosa da Prefeitura de Mogi das Cruzes e, assim, eu fico muito, muito honrada de no encontro que nós conversamos e pudemos trocar, a Kelly ter tido essa visão disso que está acontecendo hoje. Obrigada, Kelly. Viu? E muito obrigada a Secretaria de Saúde, através da Ju, a gente, uma super sinergia que vem de encontro realmente a um cuidado que é essa paixão de cuidar das pessoas, né? E de todos. Então, eu fico muito feliz que isso realmente possa se estender e estou à disposição. Vamos nessa, então? Só para a gente se situar, né, todo mundo que é da área da saúde aqui, né? A Organização Mundial da Saúde e o SUS no Brasil, dentro da nossa Constituição, entende que a saúde, ela é integral. A saúde, a definição é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E para que a gente possa conseguir esse bem-estar completo, né, a gente precisa promover saúde, que é isso, de ações como essa que nós estamos fazendo, né? Então, a definição da Organização Mundial da Saúde, a promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade, né? Então, esse é um processo de capacitação. Nós estamos oferecendo uma capacitação hoje aqui também. A gente não vai muito a fundo porque temos muito conteúdo. E só para situar um pouco, o que são essas práticas integrativas e complementares, né? Por que tem uma pessoa que é uma terapeuta integrativa que está aqui? Vem complementar ao que a saúde, dentro da medicina, dentro da psicologia, vem tratando vocês, vem cuidando e olhando para vocês. Então, foi uma escolha e é uma visão da própria medicina integrar práticas que complementem a saúde, justamente porque o ser humano ele tem várias dimensões, a dimensão física, mental, emocional, social, espiritual. Então, tudo isso, a gente precisa de todos esses cuidados integrais em todas as dimensões para que o ser humano tenha esse bem-estar completo, né? Então, nós temos uma política nacional das práticas integrativas e complementares, que inclusive o SUS e Mogi das Cruzes têm, né? Nós temos 29 práticas complementares que são autorizadas a serem oferecidas, e Mogi das Cruzes tem algumas que são oferecidas em alguns centros, e a gente, em algum momento, vai poder também passar essa informação. Então, pode. Obrigada. Então, qual que é o nosso contexto, né? Dentro do trabalho? Dentro do trabalho, a gente tem, infelizmente, em uma amostra de 1.500 funcionários, 87% afirmaram já ter ocorrido afastamentos em sua corporação por conta de doenças psicológicas, de doenças mentais, por conta de falta de bem-estar, por conta de dificuldade de dar conta do dia a dia do trabalho. Em primeiro lugar, transtornos de ansiedade. Depois, depressão, estresse e o chamado burnout. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o primeiro no mundo em transtornos de ansiedade. Vocês sabiam disso? Estamos em primeiro lugar. Quem aqui sente ansiedade? Como não, né? E será que a gente tem as melhores ferramentas para lidar com a ansiedade? Vamos cuidar disso? É para isso que a gente está aqui, né?
Depressão também. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente fala de valorização da vida, a gente fala de prevenção, né? A campanha do Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio e que não deve ser feita só em setembro, né? Isso é uma coisa que a gente conversou, né? É muito importante que a gente perceba que não é mimimi, não é nhenhenhen, não é bobagem. O que a gente sente importa. Agora, se a gente não sabe lidar com o que a gente sente, isso pode virar uma bola de neve que a gente não vai saber lidar. Ou pode virar um problema que vai estourar lá na frente porque eu não estou olhando para isso agora direito. Então, é muito importante essa capacitação e é muito importante que ela seja contínua. Os riscos psicossociais no trabalho, hoje em dia, nós temos uma normativa que faz parte da lei, que as empresas, as instituições são obrigadas a cuidar e diminuir riscos psicossociais dentro do trabalho. Então, essa é uma ação que está de acordo com essa normativa, que é a norma regulamentadora 1, né? Que a segurança do trabalho faz parte da segurança do trabalho, cuidar de redução desses riscos psicossociais, né? Que esses são apenas alguns pontos, ok? Essa é uma tendência global, tá? A gente já tem um alerta global aí de falta de saúde mental, da necessidade de cuidar do nosso bem-estar dentro do trabalho, porque o trabalho, ele está sendo considerado um dos principais gatilhos de falta de doença, falta de saúde mental, tá? A gente tem os afastamentos, hoje em dia, a maior parte deles são por falta de saúde mental, tá? Por vários motivos, e a gente vai olhar para eles também. Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa olhar para isso, nos entender e saber cuidar da gente, tá? Então, bom, não tem como eu não falar. No mundo, dados da Organização Mundial da Saúde do ano passado, a cada 44 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Primeiro que eu gostaria de pedir para, caso alguém aqui sinta aflição desse assunto, mexa com você, procura respirar, procura sentir, se acolher, tá? Não é um assunto fácil mesmo. Então, pode acolher o seu sentimento e vamos em frente, porque a gente precisa cuidar e se cuidar e aprender a se cuidar e passar essa mensagem para frente, como disse a Ju. No Brasil, 45 pessoas por dia tiram a própria vida. A maioria são homens. E o pior, a maioria são adolescentes. Eu sei que tem bastante gente da educação aqui, que lida com adolescentes, não é? Pessoas da assistência social e pessoas com filhos, certo? Sobrinhos, pessoas na família. É muito sério o que está acontecendo. Precisamos falar disso. Falar disso não aumenta o risco, pelo contrário. Falar disso nos dá a oportunidade de cuidar disso. De cuidar do quê? Da vida. Em algum momento, no corre-corre, talvez a gente se esqueça. Não a gente, mas talvez a gente também. Mas o coletivo da humanidade pode ter se perdido da importância da valorização da vida. Tem um astronauta que recentemente passou 148 dias, se eu não me engano, no espaço, e que quis passar uma mensagem para o mundo. Ele falou: a humanidade está perdida, ela está enganada. Ele, olhando o planeta Terra de longe,
ele teve essa impressão fortíssima de que nós estamos priorizando as coisas erradas. Em primeiro lugar, é a vida. Nós somos um só organismo. É um ecossistema, é um planeta. Nós somos parte de um sistema muito inteligente, interrelacionado, que sustenta e é a vida. Não só o nosso corpo é repleto de células, de bactérias, de órgãos, de sistemas que se interrelacionam e fazem com que essa unidade possa trazer a saúde. Mas toda a espécie, todas as espécies, todo o planeta, todo o universo, tudo se interage de maneira harmônica para que a vida possa acontecer. Estamos colocando a vida em primeiro lugar? Sem ela, o que dá para ser? Né? Bom, vamos chegar então aos desafios, né, que a gente enfrenta todos os dias. Né? Servidores públicos em geral, no Brasil em geral, né, não só em Mogi das Cruzes, enfrentam uma série de desafios, certo? É muita pressão, sobrecarga muitas vezes de funções, de trabalho, né? Às vezes sente uma falta de reconhecimento social, né? Existem às vezes preconceitos das pessoas com relação a funcionários públicos, a servidores públicos, né? Ou então aquela sensação de invisibilidade, né? Uma sensação de falta de reconhecimento, e isso é uma dor do servidor público no Brasil, tá? Muito estresse, ansiedade, burnout, né? Infelizmente, o burnout está crescendo ainda no Brasil. O que é o burnout, gente? O burnout é quando você já passou da ansiedade, já extrapolou o estresse. Você pifa. Burnout. Queimou tudo. É tipo um curto-circuito que acontece com a gente. Começa a ter pânico do trabalho, perde a capacidade funcional, não consegue mais trabalhar. Burnout. Já era. Não precisa chegar nesse ponto para pedir ajuda, né? A gente está agindo com prevenção, com capacitação, com promoção de saúde. Às vezes a gente encontra estruturas e recursos limitados para conseguir fazer aquilo que é necessário para a população, para aquilo que é necessário para a nossa função. E isso gera frustração. Né? Então, eu sei que tem várias áreas aqui da nossa prefeitura, né? Várias áreas de servidores públicos. A gente tem pessoal da saúde, pessoal da educação, pessoal do planejamento, meio ambiente, a gente tem pessoal do SEMAI, né, se eu não me engano, tem pessoal também do... quem mais que está aqui? Habitação. Desculpa. Habitação, obrigada. Assistência social, sim. Quem mais que está aqui? IPREM, exato, Mais alguma outra área que veio que a gente não mencionou? Então, e tem várias outras áreas. Cada um tem as suas dificuldades específicas, mas todo mundo sofre pressão demasiada. Todo mundo é ser humano e está passando por esses desafios, e mais do que ninguém merece essa capacitação para saber gerir o seu próprio estresse, para ter algum norte de como lidar com isso e passar para os seus colegas também. No Brasil, 30% dos afastamentos no serviço público é por conta da saúde mental. Já é a segunda principal causa de afastamento no Brasil dentro dos servidores públicos. O trabalho pode ser um gatilho para a doença ou para a falta de bem-estar, ou pode ser a cura. O trabalho pode ser o gatilho ou a cura. Como? Como que o trabalho vai ser a cura se eu passo por pressão, estresse, metas, frustração, uma série de problemas que eu tenho que enfrentar todos os dias? Como é que ela pode ser a cura? Vamos compreender?
se a gente souber lidar com o que a gente tem, se a gente tiver esse tipo de iniciativa, participar, se cuidar de tudo que é oferecido, a gente pode transformar o trabalho numa cultura de cuidado. E a gente vai chegar lá. Nós temos uma farmácia interna. E lembra, o que a gente está falando aqui não substitui tratamento médico nem psicológico, ok? Inclusive, inclui, tá? Então, se alguém aqui toma medicação, o que a gente está falando aqui não está tirando a necessidade dessa medicação, ok? Certo? Todo mundo, se o médico passou a medicação, continue tomando a sua medicação, ok? O que a gente está falando aqui? Que nós temos uma farmácia interna, que se a gente souber ativá-la no nosso dia a dia, a gente vai poder se ajudar muito melhor. E talvez se ajudando e melhorando o nosso estado, com os exames, com as avaliações, com os tratamentos, talvez o médico, o psicólogo possam perceber que você já está melhor e você não vai precisar daquele medicamento. Mas quem vai precisar dizer isso é o médico e com a ajuda do psicólogo, ok? Mas vamos entender essa farmácia interna. Quando a gente está sob estresse, acontece a liberação de cortisol na nossa corrente sanguínea. O cortisol, ele é um hormônio do alerta. Ele faz com que a gente sinta tenha aquela força de reação. A adrenalina, a região são as amígdalas, não as amígdalas da garganta, amígdalas cerebrais, que são a parte primitiva do cérebro responsável por luta e fuga, que ativa o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que reage, faz com que a gente tenha essa capacidade de lutar ou correr, enfim, ir atrás daquilo que a gente precisa. É o agente estressor. Também tem a noradrenalina, mas não vamos ficar falando muitos detalhes. Esses hormônios são naturais, não são ruins. O que é ruim? Que toda hora, durante o meu dia, várias vezes por dia, eu me sinto estressado. Se eu tiver liberação de cortisol e adrenalina várias vezes por dia, todos os dias, eu fico intoxicado. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose. Não é ruim o estresse. Não é ruim o cortisol e a adrenalina. Se a gente não tivesse essa capacidade, a gente só ia ficar lá, deitado, sem fazer nada. Ou ia ficar só querendo se sentir bem. A gente precisa ter capacidade de luta, precisa ter capacidade de reação. Mas o problema é o estresse crônico. O problema é toda hora eu estar tendo essas descargas de estresse. Então eu preciso saber reduzir a produção desses hormônios no meu organismo. Detalhe, quando a gente começa a ter muita produção, o corpo começa a produzir por si mesmo, fica cada vez mais fácil. Quanto mais, é uma parte da nossa biologia isso, uma característica neurobiológica. Quando a gente tem muito uma emoção, fica cada vez mais fácil ter aquela emoção. O cérebro tem essa característica que é para proteger a espécie. Então, se eu sinto estresse toda hora, cada vez mais eu vou sentir estresse, não só pelas coisas externas, mas porque o meu corpo libera isso mais fácil. Ele está pronto para liberar isso. Então, eu preciso trazer mensagens para o meu corpo de que está tudo bem, de que eu não preciso mais sentir esse estresse, mas não reprimir minhas emoções. A gente vai ensinar aqui um pouquinho. E quando a gente cultiva o bem-estar, a gente está encontrando endorfina, disparando endorfina, né? Que é o nosso analgésico natural. Vem da atividade física, boas risadas, dança, movimento. Serotonina, que é sintetizado pelos nossos intestinos, também vem da nossa saúde intestinal, que é fundamental, tá, gente? Tem uma malha nervosa aqui que é considerada o terceiro cérebro, tá? O segundo cérebro, enfim, o terceiro é o coração. Sabiam que não tem mais só esse cérebro? A ciência entende que nós temos 3 cérebros, porque são 3 centros nervosos. A serotonina, ela dá a sensação de saciedade, não só com o alimento, mas a sensação que, estou satisfeita na vida, sabe? Uma sensação emocional também.
Dopamina traz motivação, prazer, só que não aquele prazer rápido que a gente sente quando fica rolando a barra do celular, né? Vendo sei lá, Instagram, Facebook, TikTok, sei lá o que cada um gosta de ver, né? Mas definitivamente a gente tem uma sociedade que está viciada na telinha, porque ou joguinhos, ou coisas assim, por quê? Porque traz uma dopamina que é chamada dopamina barata, dopamina superficial. Essa dopamina, ela não completa um circuito de bem-estar dentro da gente, ela é muito, muito superficial. E ela é como se fosse açúcar, a gente fica viciado nela. E aí cada vez a gente precisa mais e cada vez menos tem efeito. Então, é terrível, né? Inclusive os adolescentes, a gente está falando aqui, né? Os adolescentes estão sofrendo muito hoje em dia. Essa geração que já nasceu com essas telinhas, com esse smartphone, com essas redes sociais, não estão encontrando outras maneiras de se saciar, de ter bem-estar. E essa dopamina curta, esses conhecimentos superficiais, misturado um assunto, depois o outro, depois o outro, depois o outro, nada se aprofunda, nada tem continuidade, o que acontece? Está acontecendo um fenômeno chamado apodrecimento cerebral. Que não é só nos adolescentes, também nos adultos que estão fazendo isso demais. O que acontece? O cérebro começa se você não dá o estímulo certo, o que vai acontecendo com ele? Ele vai ficando pobre. As conexões neurais que podem gerar uma capacidade de percepção completa de si e do mundo começam a ficar muito curtas, muito interrompidas, muito fragmentadas. E o que acontece? A pessoa fica sem as capacidades básicas humanas. O que está acontecendo é uma degeneração do ser humano, gente. A inteligência artificial está avançando, o ser humano está regredindo. Isso são dados, não é Nayar que está falando. Podem pesquisar isso aqui, tudo que a gente está falando está baseado na Organização Mundial da Saúde e em estudos muito sólidos dentro da ciência. Tá? A oxitocina, que é o hormônio do vínculo, da confiança e do amor, também através de empatia, abraços. Tem muitas maneiras da gente despertar, ativar a farmácia interna do bem-estar e reduzir o excesso, né, de estresse, que é dopamina e adrenalina. E como é que funciona? Nós temos nosso sistema nervoso e tem uma parte dele que é o autônomo, ou seja, ele funciona independente da gente querer. O coração bate porque bate, né? Se você segurar sua respiração, pode segurar, mas uma hora o seu corpo vai respirar. É autônomo. A sua digestão acontece automaticamente. Então, tem coisas no nosso corpo que são autônomas, que fazem parte do sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, ele tem dois lados. Na nossa espinha, na nossa medula, ali na região central, tem o sistema nervoso parasimpático e nas laterais, o sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso autônomo simpático. Basicamente, como a gente falou antes, a resposta simpática é simpática ao estresse. Ou seja, tem uma cobra aqui, eu vou sair correndo. Isso quem está fazendo é o meu sistema nervoso simpático, é para me proteger. Né? Se eu estou atravessando a rua, eu vejo que o carro está vindo mais rápido do que eu imaginava, se eu não tivesse esse sistema nervoso simpático saudável, eu vou ficar assim, e o caminhão vai ou o carro vai me atropelar. Então eu preciso ter essa resposta. O estresse é positivo, o problema é o estresse constante, o estresse crônico. Né? Então o sistema nervoso simpático é luta e fuga e é o estresse. E a resposta do sistema nervoso parasimpático é o repouso, o relaxamento, a capacidade de regeneração celular, recuperação das energias. Agora, com excesso de estresse, a gente consegue dormir bem? Qual é a qualidade do meu sono? Eu consigo dormir?
sem medicamento? Eu demoro para dormir? Ou eu durmo, mas eu acordo cansado? Não acordo com aquela sensação de tô novo, que é como a gente deveria acordar? Ou eu acordo várias vezes durante a noite, meu sono é picado. Qual é a qualidade do nosso repouso? Eu saio de férias, minha cabeça continua preocupada. Chegou o final de semana, eu não consigo descansar. Eu estou pensando nisso, pensando naquilo. Qualquer coisinha é motivo para eu ficar preocupado. Isso é porque o nosso corpo está viciado. Tá? O nosso sistema nervoso simpático está hiperestimulado. Hiperestimulado. O que acontece? A balança, a conta não fecha, né? Tá, um super peso para o sistema nervoso simpático, o parasimpático não vai funcionar direito. Não há espaço, porque o sistema nervoso autônomo simpático precisa desligar, precisa diminuir a sua atividade para que o sistema nervoso parasimpático, aquele que faz a gente parar, possa funcionar. Então, saber parar, saber pausar é fundamental para que a gente possa ter saúde. Só com esses dois, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático equilibrados, é que a gente tem esse bem-estar. Não pode ficar pendendo nem para um lado nem para o outro, precisa ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é movimento, não é fixo. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente se autorregula, então. Né? Então, a gente tem essa necessidade de equilibrar o sistema nervoso simpático e parasimpático, e a gente precisa autorregular. O que acontece? A gente tem uma tensão emocional, sei lá, não vai dar tempo para entregar no prazo, ou não, tive alguém que me atrapalhou, que me prejudicou, ou eu estou sem recurso para fazer aquilo que eu precisava, ou eu tenho uma carga excessiva e não estou conseguindo dar conta, ou eu estou dando conta, mas às custas da minha saúde. Enfim, essa tensão emocional em casa também, né? Porque não é só no trabalho, né? Então eu tenho problemas em casa que também podem estar me estressando. Essa tensão emocional, ela acaba gerando um enrijecimento muscular, uma tensão crônica muscular. Para segurar a onda, eu fico dura. Quem já percebeu que quem tá molinho aqui, aqui no pescoço, relaxado, ou quem está com essa musculatura enrijecida? Né? Quem aqui gostaria de uma massagem? Todo mundo, né? Eu também. É maravilhoso. Aliás, gente, recomendo massagem. Tá? Eu trabalhei 15 anos com massagem terapêutica dentro de equipes que os médicos me indicavam para que a gente pudesse ajudar e complementar na saúde das pessoas. É fundamental, gente. Tá? Massagem é uma arte milenar. Milenar. Ou seja, o ser humano precisa desse toque. Tem muitos estudos científicos em cima disso, inclusive bebês, tá? Para crianças é muito importante, ajuda a acalmar o sistema nervoso, ajuda também a desenvolver o sistema nervoso, nossa capacidade psíquica. Massagem é algo muito, muito importante, tá? Mas não é só massagem, alongamento, movimento, respiração, existem várias maneiras da gente soltar essa tensão. Mas quando a gente tem muita tensão emocional, a gente fica enrijecido. E esse enrijecimento crônico, o que faz com a gente? Acaba gerando uma tensão que vai... Os conflitos e ansiedades que a gente passa na vida geram essa tensão interna, geram essa tensão emocional, que gera a tensão muscular crônica, que fazem com que a gente fique tenso a priori. Então eu já estou tenso. Aí a pessoa vem falar comigo, aí eu já, ai não, para! Já reajo. Ou então eu fico, se eu sou uma pessoa reativa, eu acabo sendo agressivo, grosseiro. Ou se eu sou uma pessoa mais assim,
que não sou expansiva, que sou mais introvertida, talvez eu fique quieto, mas eu vou guardando aquela bomba atômica dentro de mim, né? Então tem várias maneiras, a gente não tem como ignorar os nossos sentidos. Eles estão aí, a gente precisa sentir, somos seres sencientes. E o sentir, ele deve completar o seu circuito. E isso faz parte do ciclo de autorregulação que a gente vai falar. Mas quando a gente está com essa tensão crônica, acontece a inibição da espontaneidade. Então eu não reajo mais de maneira livre, de maneira solta, de maneira espontânea, tá? Eu reajo de uma maneira já tensa, de uma maneira condicionada àquela percepção. Então eu já começo a enxergar o mundo como se ou todo mundo está contra mim, ou ninguém vai me apoiar. Sabe aquelas crenças que às vezes a gente tem, a gente acha que é verdade? Isso é uma tensão crônica que você carrega, talvez há muito tempo. Talvez você tenha até herdado isso, você e eu, né? Todos nós. A gente herda até isso, às vezes, dos nossos pais, da nossa família. Porque isso já está comprovado. Quando um bebezinho começa a ser formado na barriga, quando a gente estava lá sendo formado dentro da barriguinha da nossa mãe, os genes da mamãe e do papai carregam comportamentos deles e da família deles. E as primeiras conexões neurais que começam a acontecer dentro do meu sistema nervoso primitivo, do meu cérebro primitivo, vão se basear nesses genes. Então, se todo mundo na minha família é muito nervoso, a minha tendência é ser nervosa. Tá? Mas como é que eu vou quebrar isso? Com consciência, com informação, com a técnica certa, é possível a gente transformar o nosso circuito nervoso. Nós somos capazes de transformar a nossa rede neural, a nossa percepção de mundo através da neuroplasticidade. Essa mesma ciência que comprovou tudo isso também comprovou, depois de muitos anos, décadas de estudo, que o cérebro não é fixo. Quem aqui conhece a neuroplasticidade? Não é um termo que a maioria das pessoas leu. Poucas pessoas levantaram a mão. Neuroplasticidade, eu acho que deveria ser ensinada nas escolas. Porque se desde pequeno a gente sabe que a gente pode se automodelar, isso vai ajudar muito. Se eu soubesse disso nas escolas, meu Deus, quando eu estudava, como seria isso diferente a minha vida? E é durante o repouso que a gente consegue que esse processo, principalmente no sono, que esse processo de neuroplasticidade acontece. O que significa? Tudo que eu alimento no dia a dia, comportamentos, sentimentos, emoções, atitudes, vão se fortalecer no meu sistema nervoso. Essas redes neurais, por exemplo, se toda hora é estresse, cada vez mais as redes neurais de estresse vão ficar fortalecidas. E cada vez mais fácil vai ser eu ter estresse. Agora, se eu aprender a interromper o circuito do estresse, se eu aprender a interromper as emoções negativas que eu estou mais viciada, isso é vício químico, tá? Convido vocês a assistirem um documentário antigo, mas que eu acho que é muito elucidativo, chamado Quem Somos Nós, que é para todo mundo, dá para compreender, é bem legal. Você vai estimulando aquela emoção, você vai fortalecendo aquele caminho neural. É como uma construção de cidades dentro do nosso cérebro. Agora, da mesma maneira, se você parar de estimular aquilo, ou interromper, saber interromper da maneira correta, aquilo vai ficando mais fraco. Aquela corrente neural que é forte, por exemplo, da raiva ou da tristeza, quais são os sentimentos que você mais sente no dia a dia? Esses sentimentos que eu mais sinto no dia a dia é o que eu tenho caminhos neurais mais bem estruturados, que foram gerados às vezes desde lá da barriga da minha mãe, ou às vezes uma fase da minha vida, ou agora o dia a dia que eu estou vivendo. Essas emoções que a gente sente mais no dia a dia, quando a gente para de alimentar elas, e tem como fazer isso, elas vão ficando mais fracas. Então vai ficando mais difícil sentir elas.
ou menos fácil no começo. Mas eu estou falando, gente, não é uma coisa assim, um dia eu faço isso e já mudou, não. Tá? Como é que a gente aprendeu a ser assim? Com repetição, a vida toda. Então a gente vai precisar ter muita diligência. E realmente, eu quero transformar a minha vida. Por isso que é importante esses programas, por isso que é importante esses estímulos, porque é difícil sozinho. Por isso que é importante a troca, que você, como a Ju falou, você passe para os seus colegas. Porque sozinho não dá, é muito importante a gente se reunir, tá? E na mesma medida, se eu começo a estimular emoções positivas, hábitos que vão me gerar a farmácia interna do bem-estar, o que vai fortalecendo no meu cérebro? Os caminhos neurais do bem-estar. Se eu começo a observar, a agradecer o que eu tenho, agradecer as coisas boas, a focar melhor no bem-estar, a dar atenção quando eu me sinto bem, cada vez fica mais forte a sensação de me sentir bem. Entenderam? O que eu alimento, cresce. O que eu não alimento, se enfraquece. E pode até sumir. Então, é muito importante a nossa força de vontade, a nossa decisão. O que eu quero fazer na minha vida? Tá? Isso é algo que pode mudar definitivamente a sua experiência de vida. Tá? Então, vamos lá. O ciclo da autorregulação. Isso aqui é psicossomática, tá? A Ju falou, né, da minha formação em psicossomática. Especificamente a biodinâmica, tá? Que é uma área da psicossomática, e quem desenvolveu esse ciclo de autorregulação é a Gerda Boysen, tá? Uma discípula de Reich Alexander Lowen. O que é o ciclo de autorregulação? Né? Então vamos entender, essa linha aqui reta é o neutro, tá? É o neutro, é a gente bem. O que é o neutro? É a gente bem, a gente não tá mal, a gente não tá eufórico, a gente tá bem, tá? Não é mais ou menos, é bem, tá? Então a gente tá bem, é o bem-estar, tá? Saúde integral. Ok, estamos lá bem. Aí tivemos uma carga, o número 2, ó, carga, subiu a energia, foi lá pro pico. O que é essa carga? É uma tensão, tá? Que aconteceu no meu dia a dia. Fiquei tenso. Cheguei lá, no pico do estresse, eu vou precisar descarregar essa carga de estresse. Agora me falem, quem aqui descarrega o estresse? A gente mais se carrega de estresse do que descarrega, geralmente, não é? Então, por exemplo, tem uma tensão emocional, uma tensão que acontece no dia a dia. Aí depois acontece outra. Eu vou aguentando, não é? Ou não, sou só eu? Sim? Faz sentido para vocês? Né? A gente vai acumulando carga. E é por isso que a gente tem tanta toxicidade de estresse dentro do nosso corpo. Por isso que a gente está adoecendo como ser humano, não é só quem está aqui. Tá? Quem está aqui são os corajosos. Mas também quem ficou, às vezes não teve escolha, né? Então, a gente precisa sim buscar ajuda, mas a gente está aqui para capacitar, para que a gente possa se ajudar lá no trabalho, no dia a dia. Não só indo buscar ajuda fora, tá? Então eu preciso aprender a descarregar essa carga. Descarreguei, voltei aqui para o normal, voltei aqui para o bem-estar. Tá suficiente. Não, gente. Isso aqui é sistema nervoso simpático e parasimpático. Para que eu possa ter o sistema nervoso parasimpático funcionando, para que eu possa realmente voltar ao meu estado de bem-estar, não adianta só descarregar. Por exemplo, desabafar, ou fazer uma atividade física, ou chorar, às vezes também descarrega, ou poder simplesmente só refletir um pouco e me acolher, isso também ajuda a descarregar. Fazer um alongamento, fazer algumas técnicas que descarregam a tensão que a gente vai ensinar aqui. Eu posso fazer essas técnicas, mas não adianta só isso. Eu preciso descarregar,
até o ponto em que eu sinto um relaxamento muscular, um relaxamento emocional, um relaxamento mental. Não está mais uma atividade incessante na minha cabeça, eu estou mais calma, eu estou sentindo que eu estou relaxando finalmente. Depois de descarregar, eu preciso sentir que eu estou relaxando. Mas não adianta só relaxar. Para eu completar o circuito de autorregulação, tá? E agora eu estou falando aqui do estresse crônico, que eu preciso equilibrar com o sistema nervoso parasimpático, para poder ficar bem, certo? Lembra daquela gangorra? Para equilibrar a gangorra é o ciclo de autorregulação, tá? Então, a gangorra do estresse, do sistema nervoso simpático, subiu aqui, ó. Eu descarrego. Para o sistema parasimpático funcionar, depois de descarregar, eu preciso relaxar, eu preciso ficar um tempo relaxado para restauração e só depois acontece a recuperação. E isso não é esforço, isso é relaxamento, é repouso adequado. Entenderam a ideia? Então não é que, ou seja, eu descarrego e relaxo um pouquinho, já regulou o meu sistema. Não, a gangorra, para ela ficar equilibrada, eu preciso de todo esse circuito aqui. Descarregar, relaxar, ficar um tempo relaxado para que possa restaurar e depois que acontece a recuperação. É automático, é o sistema nervoso autônomo. Eu não vou fazer isso. Eu preciso deixar que o corpo complete o circuito da autorregulação. Não sei se está muito complicado. Será que ficou claro isso? É um pouco, às vezes... Mas como que eu vou fazer isso? Vamos fazer algumas práticas aqui para vocês compreenderem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pausar agora. Respirar. Pode sentar aí mesmo onde você está. Coloca suas mãos nas suas pernas. Feche os olhos. Vamos experimentar na prática. Uma pequena pausa. Fechou o olho? Se não conseguir fechar, olha para o chão. Presta atenção no ar entrando pelas suas narinas, fresquinho. Ele entra fresco, enche bem o pulmão de ar. E solta bem longo. Solta o ar e o ar sai morno. Continua fazendo essa respiração consciente. Se você sentir que você que tem muita tensão dentro de você, você pode soltar o ar pela boca. A gente vai inspirar bem fundo, enchendo bem o pulmão de ar fresco, novo, renovado. E vai soltar o ar bem lento. Tenta soltar o ar bem lento. Quando a gente solta o ar, o dobro do tempo que a gente inspirou, nós estamos eliminando as toxinas do estresse que estão acumuladas dentro da gente. Aproveita esse momento. Qualquer que seja a toxina de estresse que esteja dentro de mim agora, eu só deixo sair nessa expiração bem longa, bem comprida. E o ar entra naturalmente depois. Vai prestando cada vez mais atenção na sua respiração. E isso também ajuda a limpar a mente, a desenvolver foco,
Mas agora a gente está focado em soltar a tensão, eliminar as toxinas do estresse, descarregar e relaxar. Solta o ar o dobro do tempo que você inspirou. Se você não conseguir, vai tentando chegar nisso. Não tem perfeição. Você é inocente. Estamos vivendo e a respiração é a vida. Estou ajudando a vida, relaxando meu sistema nervoso enquanto eu solto o ar o dobro do tempo que eu inspirei. Quantas vezes? Apenas faça e sinta esse momento que você está se dando para se autorregular. Só 2 minutos. E a gente já está se ajudando. Parar 1 minuto, 2, 3, 5 minutos por dia não vai atrapalhar meu trabalho, vai me ajudar. Eu necessito soltar essas toxinas que estão dentro de mim. E a ciência já comprovou que essa respiração simples, em que eu solto o ar o dobro do tempo que eu inspirei, pode chegar a eliminar até 70% das toxinas de estresse acumuladas dentro de mim. Foque em soltar o ar. Assim como toda prática, quanto mais eu fizer, melhor eu vou fazer. É um aprimoramento constante, que não tem fim e não precisa chegar a nenhuma perfeição. Basta eu fazer. Sempre que eu puder parar, pausar, 1 minutinho. Se eu fizer 3 respirações dessas, já vai me ajudar. Já vai ser melhor do que não ter feito nenhuma. Se eu fizer 5 minutinhos no dia, eu vou fazer uma grande diferença na minha saúde, no meu bem-estar. Vai terminando aí o seu ciclo de respiração. E no seu tempo, você pode abrir seus olhos. Quem quer falar como se sentiu? Tem um microfone aí? Na plateia? Ou pode só falar? Quem quer falar como se sentiu?
diminuir meu ritmo. Calma aí, gente. Fiquei lenta. Mas é para diminuir mesmo. Só uma frase. Não quer falar como você se sentiu diminuir o seu ritmo? Demorou para eu pensar que eu tinha que pegar o microfone. Tem paz. Mas é muito gostoso, maravilhoso, a sensação é ótima. Me senti muito bem. Quem mais? Como é que vocês se sentiram? Pode falar sem microfone se quiser. Mais concentrada? Quase dormiu? Mais leve? Relaxada? A mente dá uma acalmada. A mente acalmou? Como você se sentiu? Se foi difícil, também pode falar. Mas se teve algum benefício, fala, porque compartilhar isso ajuda você e o outro. Como foi essa experiência dessa respiração? Mais alguém? Mente menos acelerada. A mente menos acelerada. Ficou um pouco tonta, isso. Pode acontecer. Oi? É treino também, né? Treino também, sim. Alguém mais ficou tonto? Tá. Isso pode acontecer, e aí como é que a gente faz? A gente respira um pouquinho mais próximo do normal. A gente vai inspirar e soltar o ar, e vai sentir, né, até onde a gente pode ir. Aos poucos, isso vai melhorando. Caso você sinta muita tontura, você deve tomar cuidado e talvez verificar se você não está, por exemplo, com algum problema como labirintite, ou se você não está com uma super sobrecarga que pode estar gerando essa tontura, tá? Mas você vai devagar, não desista. É só uma respiração. Só que talvez seja difícil para o corpo se acostumar com uma nova maneira de respirar. Às vezes o corpo tem alguns corpos que conseguem se adaptar mais fácil, outros precisam de mais tempo para encontrar esse relaxamento. Lembra que eu falei que o corpo fica condicionado no estresse? Aí você faz uma respiração que é o oposto do estresse. E aí o corpo pode dar uma tontura. Pode falar. No meu caso, aqui foi difícil mesmo relaxar. Demorou um pouco mais para me acalmar. Então, essa parte que eu senti mais. De relaxamento. Eu consegui parar para respirar, mas depois eu consegui. Depois você conseguiu. No começo é difícil às vezes parar, porque a gente está condicionado no estresse. Mas a gente insistiu na prática, não insistiu? Obrigada, Kelly. Nem precisou, né? Mas pode ficar com o microfone se precisar em algum momento. Então a gente insistiu nessa respiração. E essa respiração, ela vai ajudando o sistema nervoso a relaxar. Essas pausas, gente, não é à toa que eu coloquei essa frase aqui, ó. Quando você não souber por que você está respirando, ou quando você não souber se você deve respirar ou não, lembre-se dessa frase e diga para si mesmo: eu importo. Eu é a vida, tá? Eu importo. A vida importa em mim. Deixa eu dar tempo, espaço para a vida se autorregular. Essa pequena pausa, essa pequena técnica que eu passei para vocês, de toda a minha experiência dos programas de Cuidando de Quem Cuida, do pessoal da saúde, que eu fiz em São Paulo, que eu sou de lá, no ICESP, no Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, com equipes de médicos integrativos, essa técnica, ela é um superpoder. E não só, também nas empresas onde eu levo, nas instituições. Os resultados mais rápidos que a gente tem é com essa técnica. Não foi, amor, quando você aprendeu a fazer a diferença que fez na nossa vida? Primeira vez quando a gente se conheceu, eu falei para ele um dia: respira.
ele se sentiu um pouco ofendido, né? Parecia que eu não estava validando o que ele estava sentindo. Mas depois que a gente se conheceu melhor, ele compreendeu o que é esse respirar. E agora a gente sempre na vida, no cotidiano, tem alguma coisa que estressa a gente. A gente sente esse estresse, a gente primeiro respira, né, amor? A gente faz essa respiração. Porque isso deixa o nosso cérebro num estado de mais relaxamento, de mais repouso e de mais expansão. O cérebro estressado, ele encolhe, sabia? O cérebro estressado, ele encolhe. E ele fica com menos capacidade de criatividade, de percepção do todo, até para gerir, até para tomar decisões no trabalho, em casa, ou educar filhos. A gente precisa acalmar nosso sistema nervoso. E essa respiração é um superpoder. E é como a Ju falou, é o dia a dia. É o dia a dia. E é a cada minuto do nosso dia. Vocês vão se lembrar dessa técnica super poderosa? Tão simples. É prática, 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 prática. Ah, eu esqueci. Não se sinta culpado. Lembrou? Faz. Pode ser uma respiração assim. Melhor que nada. 3, melhor que nada. 1 minuto só. Tá muito bom. O ideal é que a gente faça pelo menos 5 pausas no dia para respirar. E essa respiração pode ser 1 minuto. Não vai atrapalhar nosso trabalho, né? Vai só ajudar, tá? E isso vai ajudar a gente a melhorar a qualidade de sono. Antes de dormir, façam essa respiração deitado na cama. Deitado mesmo, vai soltando o ar o dobro do tempo. Isso vai ajudar você a ter um sono de maior qualidade e a dormir mais rápido. Ver nosso horário aqui. Legal, tá? Estamos dentro do horário. Ok, então vamos lá para a parte da conclusão, né? Caminhando para a conclusão. A gente vai fazer mais práticas agora, tá? Qualidade de vida está totalmente relacionado com a produtividade. Existem vários estudos, e na Riverside, lá nos Estados Unidos, tem um estudo muito interessante sobre a felicidade no trabalho. Vocês sabiam que, em média, um trabalhador feliz é 31% mais produtivo? Que é o que a gente estava falando, o estresse encolhe o cérebro. O estresse faz com que a gente fique só na sobrevivência. Limita demais a nossa visão, a nossa percepção, a nossa capacidade criativa de resolução de conflitos. É necessário a gente acalmar o cérebro e migrar para a região medial pré-frontal do cérebro, que é uma região mais alta no cérebro, que muitos estudiosos dizem que é o salto evolutivo da nossa espécie. É a gente desenvolver a região medial pré-frontal do nosso cérebro, que é para onde esse tipo de respiração leva a gente. Essa região, ou acalmar as ondas cerebrais de beta para alfa, permitem com que a gente expanda as conexões neurais, fique mais criativo, com mais engajamento, com mais vontade de trabalhar. Então, se sentir bem e felicidade, hoje em dia, a gente tem, inclusive, departamento da felicidade, estudos sobre a felicidade dentro das maiores corporações do mundo. Por quê? Porque é o que dá mais resultado, é se sentir bem. A gente agora não está falando mais nem só de saúde, a gente está falando de economia, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de produção no mundo, de crescimento. Além de saúde, é óbvio, né, que tudo vai ser melhor quando a vida está na sua plenitude. Se a gente detona a vida, claro que a gente vai ter um monte de dificuldades e problemas, mas quando a gente cuida melhor da gente, a gente funciona melhor, tá? Então, a gente vai sentir mais vontade de trabalhar, a gente vai encontrar soluções onde a gente só via problema, a gente vai ter ideias que vão gerar na gente mais hormônios do bem-estar, vamos nos sentir satisfeitos, vamos nos sentir mais menos frustrados, né?
Então, todas essas sensações de conexão, de confiança, autoconfiança, amor próprio, tudo isso vai sendo estimulado quando a gente se autorregula, ok? Segundo a Organização de Saúde, a qualidade de vida é a percepção do indivíduo. Então, a qualidade de vida não é se eu vou dizer para você se você tem qualidade de vida. Ninguém vai dizer para mim se eu tenho qualidade de vida. Eu sinto que minha vida está com boa qualidade. É uma percepção do indivíduo, da sua inserção na vida, no contexto de cultura e sistemas de valores nos quais vivo, em relação aos meus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, é o geral, é como eu me sinto em geral na minha vida. Como é que está a qualidade da minha vida? É como eu percebo isso. É isso que vai gerar. Tanto que a gente tem diagnósticos que a gente faz nas instituições, a nossa empresa, que é baseado na Organização Mundial da Saúde, e é a pessoa que responde. Ela que vai dizer a percepção dela, da qualidade de vida. E depois dos programas a gente pode medir de novo se melhorou. E claro que a gente tem sempre resultados positivos. Ok? Existe um ciclo virtuoso dessa qualidade de vida. Tá? Qualidade de vida é saúde integral, sim. Como a gente está falando, tanto de saúde integral. Mas é também lazer. Mas é também estabilidade financeira. Quem aqui recebe uma ajuda de um consultor financeiro ou está cuidando das finanças? Como servidor público, quando tem uma estabilidade, é muito, muito importante para a nossa saúde mental que a gente possa cuidar da nossa estabilidade financeira. Não significa ficar rico, milionário. Pode também ficar. Mas estabilidade financeira é fundamental. Existem estudos que mostram que o estresse financeiro pode reduzir em até 38% a nossa capacidade cognitiva. A gente não consegue pensar direito quando está com problema financeiro. Quem aqui já sentiu isso? Não é uma coisa comum? Eu sei que é difícil levantar a mão para falar disso, né? Mas é uma coisa bastante comum. Então, cuidar das finanças, equilibrar as finanças, mesmo que seja pouco dinheiro. Se você organizar, você traz mais bem-estar para você e reduz o estresse. Sociabilidade, está meio apagadinho aqui, ó. Sociabilidade é fundamental para esse círculo virtuoso, e não um ciclo vicioso, né? Que acaba detonando a nossa vida, mas um ciclo virtuoso. A sociabilidade, bons relacionamentos, boas amizades, bons relacionamentos íntimos também, que a gente pode se sentir nutrido, que a gente nutre e se sente nutrido, que a gente sente confiança, qualidade dos relacionamentos, não é quantidade, tá? Ah, eu tenho 200 amigos, mas você tem alguém para ligar de madrugada, se você precisar? Né? Agora, qual é a qualidade das pessoas, das suas relações? Isso também é fundamental para esse bem-estar, tá? E propósito de vida. Propósito de vida. Você tem a sensação que a sua vida vale a pena? Qual que é o seu propósito? Tá? Eu também tenho uma especialidade nisso, então assim, é muito importante a gente pensar sobre isso e buscar qual que é o meu propósito. Vá com essa pergunta. Não é que, eu tenho que estar em outra carreira. Você pode estar fazendo o que você faz. O seu propósito de vida tem a ver com a vida, não tem a ver com a carreira. É ajudar as pessoas, impactar, abrir oportunidades para as pessoas. Gente, só um detalhe. Todo propósito de vida, que é de verdade um propósito, que move a nossa alma, está ligado ao serviço. Viver é servir. Se a gente olhar para a vida, e vocês são servidores públicos, encontrar esse propósito do servir, o propósito de ser um servidor, isso alimenta a alma. Isso traz alimento, nutrição, e isso é fundamental. Lembra de focar nas coisas positivas? Porque se a gente só focar nas preocupações, o cérebro fica estressado. E eu olhar para as coisas positivas me ajuda a farmácia interna do bem-estar.
Então, o propósito é muito importante para essa farmácia interna do bem-estar. Tá bom? Então, vamos agora para uma pequena prática. Você escolhe aí alguém do seu lado, atrás de você, na sua frente. E vamos trocar essas duas perguntas. Lembra que a sociabilidade é importante? Vamos trabalhar isso? Para algumas pessoas pode ser mais difícil. Mas vamos desenvolver essa habilidade, porque isso é muito importante para a qualidade de vida. Se você está sentado longe, senta mais pertinho. Tem alguém do seu lado aí que está longe? É só fazer essa pergunta, ó. O que me ajuda a viver bem no trabalho e o que me sufoca no trabalho? Primeiro, um escuta, não é para dar conselho, tá? Só para escutar. E depois o outro escuta. Pessoal aí da técnica, quiser colocar uma musiquinha? Pode. Escuta com empatia. É muito importante saber o que nos ajuda a viver bem no trabalho e o que nos sufoca no trabalho. É a hora do xixi para quem precisa. Se você quiser falar com outra pessoa, se você já terminou, a gente já está nos finalmente aqui, mas essa parte é muito importante. Essa troca, essa escuta, essa fala. Falar é muito importante também, gente. Se a gente não sabe o que nos faz bem, a gente não vai poder alimentar isso para nos fazer melhor ainda. Se a gente não sabe o que nos faz mal, a gente não vai poder tratar isso direito, né? Então é muito importante saber o que me sufoca e o que me traz bem-estar no trabalho. Se quiser falar mais coisas, caso já tenha falado. A gente está cultivando aqui uma cultura de cuidado. Quando a gente escuta com empatia, eu estou me permitindo ser cuidado e estou cuidando do outro. Quem já terminou, se quiser fazer a respiração. É bom, né? Lembra do tema, hein? O que me ajuda a viver bem no trabalho? O que me sufoca no trabalho?
Vocês podem conversar também disso que a gente já aprendeu. Como é que eu posso alimentar mais o que me faz bem? Como é que eu posso tratar o que me sufoca? Se eu não sei, tudo bem. Ainda vamos trazer mais ferramentas. Mais 2 minutinhos. Quem está escutando, escuta com empatia, não é para dar conselho, para deixar o outro se expressar. Isso ajuda a descarregar também. Deixa o outro falar. Escuta ativa. Uma técnica muito importante. Tão importante quanto falar. É escutar. Ou até mais importante. 1 minutinho. 1 minutinho final. Vamos terminando aí. Podemos encerrar, conclui. A gente vai agora para a parte final do nosso encontro. Pronto, encerrando aí. Agradece um ao outro. Vamos voltar para cá. Vamos lá. Ajuda o outro a voltar, encerrar, voltando para cá. Vamos concluir aqui o nosso encontro. Ok? Muito obrigada pela troca de vocês. Parabéns. Isso é muito importante. Isso é a cultura do cuidado. Essa cultura do cuidado é uma tendência que não tem mais como voltar atrás. Se a humanidade está adoecendo, o que é que a gente tem para fazer? Cuidar. Certo? Cuidar. Então, no trabalho, cuidar deve ser o nosso dia a dia. Cuidar de si, cuidar do outro, mais empatia, mais compreensão, mais espaço para pausas, para que eu possa descarregar, relaxar, regenerar e me recuperar. Meu ciclo de autorregulação. Quando a gente fala da campanha Setembro Amarelo, e a gente está falando de um cuidado que é o dia a dia, eu reforço mais uma vez essa fala muito lúcida da nossa querida psicóloga Juliana que falou aqui. Quando a gente está falando de cuidado no dia a dia, a gente está também cuidando de nós e cuidando do próximo, certo? E se deixando ser cuidado. Quais são os sinais de risco de uma pessoa que pode estar pensando, que pode estar até arquitetando o próprio autoextermínio? Não só em setembro, todos os meses do ano. Quais são? Por exemplo, uma mudança brusca de comportamento. Essa pessoa sempre foi calma, de repente fica muito nervosa sempre. Ou essa pessoa sempre foi mais agitada e de repente ela está meio apática. Quando você nota que a pessoa não parece mais como ela é, ela está tendo uma mudança muito brusca de comportamento, isso pode ser um sinal de alerta, tá? Não é que sempre vai ser, mas pode ser. Então, vamos ficar atentos a si mesmo e ao próximo.
isolamento ou perda de interesse. Quando a pessoa não sente mais que faz sentido, isso é um sinal de alerta muito grande. Se você sente isso, ou se a pessoa ao seu lado sente isso, alguém que você conhece, a gente precisa ficar atento. Alteração de humor intensas. A pessoa fica hiper eufórica, ou hiper triste, ou hiper raivosa. Quando a regulação emocional está muito intensa, ou seja, não tem uma regulação, né? Ela está muito desregulada, intensamente desregulada, pode ser preocupante. Ela pode estar tendo pensamentos de autoextermínio. Queda do desempenho no trabalho acaba sendo uma consequência. Mas cuidado, às vezes é a pessoa mais produtiva que pode estar tendo esse tipo de pensamento, tá? Não significa que vão ter todas essas características, tem outras também que a gente pode levar em consideração, mas eu trouxe as principais, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, tá? A orientação da Associação Brasileira de Psiquiatria dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, que, aliás, vocês sabem por que é amarelo? Houve um rapaz que acabou tirando a própria vida num carro amarelo. Em homenagem a esse rapaz, a campanha internacional de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Tá? Então, esses são alguns sinais de risco para a gente tomar atenção. E o que eu posso fazer? Isso que a gente fez aqui. Escuta ativa, escuta sem julgamento. Gente, a pessoa precisa poder falar. Inclusive, se ela está pensando nisso. Meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta se eu ouvir uma coisa dessa. A gente está passando por um treinamento, por uma capacitação. Se mesmo assim é difícil, a gente vai mostrar os caminhos aqui de pedir ajuda. Porque, como disse o Sérgio, e essa frase está aqui no meu slide, pedir ajuda é coragem e não fraqueza. E não estava combinado, né, Sérgio? Foi a mesma frase que ele falou, está aqui no meu slide. Não foi combinado, eu li mais ou menos um pouco sobre você e eu queria te parafrasear para até trazer esse estímulo para as pessoas que estão ouvindo. Legal, muito obrigada, estamos juntos, é isso aí. Então, essa escuta sem julgamento, ela é Gente, isso pode ser um milagre na vida de uma pessoa que não tem para quem falar. Às vezes é dentro de casa. Ela vai para o trabalho para fugir do que ela vive dentro de casa. Ah, mas a pessoa não é possível que não tenha nenhum amigo. Não é possível que não tenha ninguém. Talvez essa pessoa possa estar rodeada, mas você não confia de verdade em ninguém para falar uma coisa dessa. E que cada um que está aqui possa ser uma escuta ativa para qualquer pessoa que precise de ajuda. Incentivar a pedir ajuda é muito importante. Ofereça apoio e companhia. Acompanhe essa pessoa. Pergunta como ela está. A gente vai passar os caminhos aqui de ajuda profissional. Claro que ninguém aqui vai ser a pessoa que vai cuidar, o profissional que vai cuidar. A gente está falando de ser humano, de cultura de cuidado, tá? Isso todo mundo pode fazer. E receber essa ajuda também, né? Encaminhe para ajuda especializada. Vocês conhecem esse número? 188? CVV, Centro de Valorização à Vida. Só pegar o telefone, discar. 188. Se você está num acidente de carro, se você teve algum problema, você pode ligar para o 190, 192, né? 188. Salva vidas. Apoio emocional imediato. Pessoas treinadas, a pessoa liga a qualquer hora, 24 horas por dia, qualquer hora da noite, da madrugada, do dia, não importa o local do Brasil que você esteja. 188. A pessoa vai te ouvir, vai te ajudar a se conectar com a vida, vai te orientar.
esse Disque 188 é muito importante. E aqui no SUS, né, a gente tem o CAPS. O CAPS também é um local muito importante onde a pessoa vai ter o acompanhamento psiquiátrico e psicológico, tá? E evite frases como isso é frescura, ou já vai passar, isso não é nada. A gente nunca sabe o peso de uma coisa para alguém. Para a pessoa, ela pode estar falando uma coisa que está pesando muito para ela. E para você, você acha bobagem. Você não é uma pessoa ruim porque você acha bobagem. É que para você aquilo não pega. Mas para a pessoa, você não sabe a história de vida dela. Se ela sofreu bullying, se ela foi maltratada, se ela foi abusada, se ela sofreu violência, você não sabe como que pega aquilo para ela. Ah, mas é só a imagem, ela está preocupada com a imagem dela, uma menina tão bonita, por que ela está preocupada? Está falando que está gorda e na verdade ela está magra? A gente sabe que existe uma doença chamada anorexia, que a pessoa não consegue ver que ela está magra. Ela acha que ela está gorda e ela está esquelética. Não precisa chegar nesse ponto. Mas a pessoa não consegue, às vezes, ver a beleza dela. Ela se acha o ser mais horroroso do mundo. E isso faz ela sentir muito sofrimento. Ela pode estar com um distúrbio mental, de percepção de si. E você não sabe o grau daquilo. Então, a escuta ativa, sem julgamento, é muito importante. A Associação Brasileira de Psiquiatria orienta, tá? Que se a gente perceber essas frases como não aguento mais, quero acabar com tudo, vou desistir, queria que tudo acabasse, ou quero morrer, ou até quero me matar, não leve levianamente. Traga essa escuta. E a Associação Brasileira de Psiquiatria orienta a gente a fazer a pergunta diretamente. Você pensa em se matar? Você planeja? Você está planejando? Ou tem algum planejamento? Você tem os recursos para fazer isso? Você já tentou? Essas perguntas não vão estimular a pessoa a fazer. Às vezes você pode salvar uma vida quando a pessoa puder falar uma coisa que ela não teria coragem para falar para ninguém. Ai, mas eu não tenho condições de fazer essas perguntas, Inayá. Não faça. A gente está apenas trazendo uma orientação da cartilha do Setembro Amarelo da Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu convido vocês a pegarem esses QR Codes, que são os caminhos de ajuda. CVV Disque 188, aqui é o site da CVV. Dá para ser também online, dá para ser chat, não precisa ser só telefone, tá? CAPS Mogi, Centro de Atenção Psicossocial. A gente pode ter o cuidado psicológico, o cuidado psiquiátrico adequado, oferecido gratuitamente à população através do SUS. E a Associação Brasileira de Psiquiatria também. Então, eu convido vocês a guardarem esses links aí no seu celular, pode pegar, guarda esse link, deixa no seu bloco de notas, porque alguém pode precisar. E talvez você precise passar esse link instantaneamente para alguém. Você pode salvar uma vida, encaminhando para profissionais qualificados que vão poder dar a orientação e o cuidado necessário para quem precisa. Se quiser tirar uma foto dos QR Codes, depois você pode abri-los, né? Tá bom? Se não quiser fazer todo o procedimento agora, quiser só tirar foto do QR Code. CVV, Centro de Valorização à Vida, Disque 800. CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, esse aqui é o de Mogi, e Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Sair da frente aqui, para vocês poderem tirar a foto.
mandar uma mensagem com esses QR Codes pode ajudar a vida de alguém. E usar isso quando necessário também. Ok. Podemos seguir. Vamos terminar o nosso encontro com um último exercício. Esse exercício aqui, talvez alguns de vocês já conheçam, com certeza o psicólogo conhece, né? Que é o exercício 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Quando a gente está muito agitado, muito estressado, muito angustiado, desesperado às vezes, muito triste, quando está difícil demais, está muito embaralhado, não está conseguindo lidar com as emoções, a gente está estafado, esse exercício ajuda o nosso sistema nervoso a se auto-equilibrar. Observe 5 coisas. Olhe para 5 coisas que você consegue enxergar aqui agora. Vamos fazer esse exercício. Olhe, fique 30 segundinhos em cada coisa. Olhe bem para 5 coisas. Observe os detalhes da cor, o formato. Pode ser qualquer coisa, inclusive uma pessoa. Olhe para 5 coisas. Preste atenção em 5 coisas que você consegue ver. Pode fazer esse exercício. Passa de uma para outra, até completar 5 coisas. Observe, não é só para passar o olho. Presta atenção. Eu estou vendo o ar-condicionado, estou olhando o formato do ar-condicionado, estou olhando a cor. Agora eu estou olhando para aquela janela azul, tem uma coisinha ali, embora eu não enxergue muito bem de longe. Esqueci meu óculos na bolsa. Tá? 5 coisas que eu posso ver. 4 coisas que eu posso tocar. Mas eu estou sentada numa cadeira, Inayá. Pode achar aí. 4 coisas para você tocar. Meu braço, pode ser. Meu cabelo, isso. Pode ser o rosto, pode ser a cadeira. 4 coisas. Toque e sinta a textura, a temperatura de 4 coisas. Parece bobagem e é uma brincadeira. Inclusive funciona muito bem com criança. Mas vocês não imaginam o milagre que isso pode acontecer. Pode criar numa pessoa. Pode tirar alguém de um processo de surto, por exemplo, né? De quase surto. Ela está num embotamento emocional, está num desequilíbrio emocional gigantesco. Fazer essa prática pode fazer ela voltar para a realidade. Isso nos ajuda também a sair do estresse, a cortar o circuito da preocupação contínua, tá bom? Toque, então, em 4 coisas. Tocaram em 4 coisas? 3 sons que você consegue ouvir. Além, tem minha voz. Preste atenção em 3 coisas que você pode ouvir. Ouve o som. Ouve o som. Percebe os detalhes do som de 3 sons que você consegue escutar. Dois cheiros. Sinta 2 cheiros. A gente está usando os nossos sentidos para cuidar da nossa saúde, para cuidar do nosso bem-estar. Eles não estão aí à toa. Nos trazem para o presente, nos trazem de volta para a realidade. Dois cheiros. Sentiram 2 cheiros? E um gosto. Agora talvez seja o gosto da sua própria língua, né? O gosto da sua saliva. Mas sente o gosto. Agora ninguém vai poder pôr nada na boca, mas você pode fazer isso colocando alguma coisa na boca. Sente um gosto.
Sentir o gosto? Né? Ok. Quando a mente está acelerada, o corpo pode te trazer de volta para o momento presente. Essa é uma prática. A gente convida vocês para se darem um desafio. Os próximos 7 dias, você escolher pelo menos uma dessas práticas que a gente fez aqui, a respiração consciente, essa troca, essa conversa de escuta ativa, poder falar, poder ouvir, né? Você pode fazer com uma pessoa que esteve aqui na palestra, que sabe o que é, ou alguém que você explique, a pessoa vai entender. Ou essa prática aqui, do 5, 4, 3, 2, 1. Escolha uma dessas práticas, pelo menos, pode fazer as 3. Mas nos próximos 7 dias, qual delas que você vai fazer todos os dias? É um micro desafio. Não é para só se cuidar nos próximos 7 dias, é para cuidar sempre. Mas esse pequeno desafio vai fazer com que você solidifique o que você recebeu hoje aqui. Tá? Pode passar. E quem quiser, a gente tem um material complementar. Você pode pegar esse QR Code e acessar o nosso material complementar. Eu deixei ali nessa pasta algumas meditações gravadas, tá? Que a gente oferece para as instituições que a gente atende. E você pode usar no seu dia a dia, estão em MP3, pode baixar no seu celular. E eu vou subir essas 3 práticas que a gente fez hoje, eu vou colocar na pasta também. E de vez em quando vocês vão receber mais um presentinho nessa pasta, tá bom? De vez em quando eu vou trazendo ali elementos de autocuidado, só subindo ali na pasta, para vocês poderem praticar e se cuidar no dia a dia. Quero que eu dê esse presente para vocês. Vocês vão ver que esse QR Code vai te levar para um formulário, e aí você vai enviar, e o link da pasta vai estar nessa mensagem de envio. Aí você clica no link e acessa a pasta, tá bom? Todo mundo tirou foto? Então, pessoal, eu agradeço muitíssimo. Pode passar. Pode passar agora. Cada vida importa. O bem-estar transforma pessoas, pessoas transformam a cidade. Muito obrigada. Uma honra receber vocês. Eu quero agradecer a prefeita Mara Bertaioli, o vice Theo Cusatz, a secretária Rebeca Maruf, diretora de rede básica médica, a diretoria de rede básica, a médica supervisora Juliana Xavier e a psicóloga, coordenadora da rede de atenção psicossocial, Juliana Falchetti, a Secretaria de Gestão, né, Cláudio Mério, e o coordenador de Pessoas e Desenvolvimento do Servidor, o Sérgio Decaro, chefe de divisão da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Fátima Marcelino, e a diretora da Associação Soares Prado, minha querida parceira Kelly. Muito obrigada, que trouxe esses brindes lindos. Eu quero chamar ela no palco, por favor, só para dar um abraço aqui, porque ela realmente foi a porta de abertura para que eu pudesse estar aqui com vocês. Ela foi a visionária desse encontro. Muito obrigada. Esse brinde que ela trouxe é uma árvore da vida, né? Que é um brinde para essa campanha, para vocês levarem com vocês e sempre se lembrarem do que a gente viveu aqui hoje, que seja no nosso dia a dia esse cuidado. Muito obrigada, linda. É isso aí. Valeu. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, eu vou estar aqui embaixo, mas acho que o Sérgio vai finalizar. Fica aqui só para te agradecer claro. mesmo. Agradecer a oportunidade de estar hoje aqui com essa
brilhante apresentação da Inayá e agradecer a presença de todos vocês e a gente seguir essa orientação, esse aprendizado de hoje, para que a gente multiplique entre os nossos colaboradores de verdade, da forma que ela falou. Obrigado, Inayá. Obrigado, Jô. Só agradecer aos encontros, ao que a gente faz todos os dias do nosso trabalho, né? E ao Sérgio, a Fátima, que é um grande encontro desse ano, Letícia, sempre apoiando na saúde, Kelly, que agora, né, chegou, e Inayá, maravilhosa. Obrigada, gente. Que seja uma ótima terça.